Irmãos, louvado seja Deus pela sua vida, que tem entendido a importância do dia do Senhor para estarmos aqui juntos, bendizendo o Senhor e aprendendo mais acerca dele. Se você é novo aqui, se você está hoje pela primeira vez, ou talvez se você tenha passado um tempo e está retornando hoje, nós estamos numa série de exposições no primeiro livro do profeta Samuel. Domingo anterior, ouvimos aqui uma exposição acerca do capítulo 8. E o que nós vimos foi aquele episódio quando as autoridades de Israel procuraram o profeta Samuel para pedir que ele estabelecesse um rei que os liderasse à semelhança das outras nações. Vimos também que este pedido aparentemente legítimo, aparentemente inocente, despretensioso, na verdade ele revelava uma rejeição frontal ao governo de Deus sobre o seu povo, a forma como Deus vinha liderando o seu povo até então. Vocês lembram que desde o período de Juízes, Deus de tempos em tempos levantava homens para liderar seu povo, levantava homens para defender seu povo diante dos seus inimigos, de forma que Deus mesmo estava à frente do seu povo, reinando, diferentemente das outras nações que tinham à sua frente reis humanos. Então um pedido como esse desagradou o Senhor, um pedido como esse era contrário à vontade revelada de Deus, e por causa disso, o Senhor usa outra vez o profeta Samuel e adverte o povo acerca das consequências amargas que eles iriam experimentar quando eles estabelecessem uma monarquia. Eu fico pensando nesse momento da história de Israel, e o que me vem à mente é que, apesar de toda aquela incredulidade, apesar de toda aquela rebelião que eles estavam demonstrando, o pior de tudo é que àquela altura eles não conseguiam perceber que Deus, o Senhor, estava reinando sobre eles. Aqueles homens queriam estabelecer um trono na terra que lhes garantisse estabilidade social, queriam estabelecer um trono na terra que lhes garantisse segurança política, mas ao mesmo tempo eles estavam deixando de perceber que nos céus, ou dos céus, o Senhor já reinava sobre eles de forma soberana, e não apenas reinava sobre ele, mas reinava sobre todo o universo, como ainda hoje reina. Então eu peço que você abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler hoje o capítulo 9, primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Eu quero convidar você para lermos o capítulo integralmente. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, seu pai, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse ao seu servo: se formos, o que poderemos lhe dar? A comida dos nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou.
Muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disto, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade, e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai? Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isto? Então Samuel levou Saul e o seu servo para a sala e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois, desde o momento em que eu disse: tenham convidados, esta parte foi separada para você, para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levante-se, e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: fique aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Oremos nesse momento. Ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de estar aqui diante de ti, para bendizer o teu nome, para dar testemunho da graça salvadora do nosso Deus em nossas vidas. Nós te agradecemos porque temos a convicção de que não fomos nós mesmos, mas foi o teu Santo Espírito que nos congregou neste lugar para bendizer o teu nome. Por tudo isso, ó Senhor, nós te agradecemos. E quando, ó Deus, nós nos encontramos num momento como este, em nosso coração há aquele desejo que expressou o teu servo Moisés, dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória. E o que nós queremos nessa tarde, ó Deus, é que, mais uma vez, o Senhor nos mostre um vislumbre da sua glória através da exposição das Escrituras. Ó Deus, a tua palavra diz que todos nós pecamos e carecemos da tua glória. A tua palavra diz que todos nós nos desviamos de ti e, portanto, fomos afastados da tua presença gloriosa.
Mas hoje, ó Pai, por causa de Cristo e por causa da Tua bondade, nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós e mostre-nos a Tua glória através da Tua palavra. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no capítulo que nós acabamos de ler, o que nós vemos não é outra coisa senão os desdobramentos daquele pedido idólatra que foi feito no capítulo anterior. Israel queria um rei, e agora, quando chegamos ao capítulo 9, nós vemos as formas pelas quais Deus consentiu e as formas pelas quais Deus começou a construir uma monarquia em Israel. Mas eu não quero aqui nessa tarde me concentrar na pessoa de Samuel, eu não quero me concentrar na pessoa de Saul, afinal de contas a Bíblia não é sobre eles, tanto quanto a Bíblia não é sobre mim, a Bíblia não é sobre você, a Bíblia é sobre Deus. E eu quero olhar para esse texto e aprender não mais apenas acerca de Samuel, não mais apenas acerca de Saul, mas aprender mais sobre Deus. Eu creio que esse texto pode nos levar além no conhecimento de Deus. E a partir desses fatos que nós lemos, nós poderemos perceber que Deus está no trono do universo, de onde Ele reina soberanamente sobre cada incidente da nossa história. O que então nós poderíamos aprender acerca de Deus a partir desta história que nós lemos? Eu gostaria de sugerir que, primeiramente, esse texto mostra-nos claramente que Deus está no trono e do seu trono Deus fala. O capítulo 9, se você observou bem, ele marca um ponto de virada na narrativa do primeiro livro do profeta Samuel. Se você estivesse lendo esse livro numa sentada só, você veria que até o capítulo 8 o foco está em Samuel. E quando você chega no capítulo 9, existe um ponto de virada. É como se ele estivesse introduzindo um novo protagonista, um novo episódio, um novo ato dentro dessa história. E é por causa disso que no versículo 1 nós lemos que havia um homem de Benjamim rico e influente chamado Quis. Versículo 2, ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, e os mais altos batiam nos seus ombros. Temos aqui um novo personagem, temos aqui também um novo momento da história de Israel. Quando a gente pensa em seus aspectos literários, Saul é aqui introduzido nesta história da mesma forma que os outros personagens do livro. Mas em um aspecto, ele é introduzido nessa história de uma forma completamente diferente. Se você, por exemplo, comparar o início da história de Saul com o início da história de Samuel, que foi o seu predecessor, ou comparar com a história de Davi, que será o seu sucessor à frente de Israel, você vai ver que o início da história de Saul é algo realmente completamente diferente. Você lembra ainda do início da história de Samuel? Tudo o que se passa ali no capítulo 1, no capítulo 2, aponta não para Samuel, mas aponta para Deus. Samuel entra nessa história como uma pessoa totalmente dependente da graça e totalmente dependente do poder de Deus. Samuel entra na história quando Deus intervém de uma forma milagrosa na vida da sua mãe, e ela, mesmo sendo estéril, concebe um filho. Da mesma forma, em capítulos à frente, nós vamos ver a mesma coisa acontecendo com Davi. A história dele, principalmente o início da sua história, aponta totalmente para Deus. Ele não é alguém destacado, ele não é alguém poderoso, pelo contrário, ele é o menor da sua casa. E até mesmo o seu pai acha que se alguém na sua casa tivesse de ter algum destaque, Davi seria a última pessoa para isso. Mas com Saul é diferente. A história de Saul, o início da sua história, aponta apenas para ele mesmo. Aponta apenas para suas características pessoais, a riqueza da sua casa e a beleza do seu corpo. E eu acredito que aqui o autor do livro talvez esteja querendo sugerir esse contraste.
Observemos então que esse líder, ele tem uma história que aponta para si mesmo. Ele tem características que o fazem pensar que ele é grandes coisas. Talvez a vida inteira dele, desde a sua infância, ele tenha sido visto como alguém diferente, como alguém extremamente bonito, como alguém extremamente forte. E eu fico pensando, no final das contas, não é exatamente isso que as autoridades de Israel queriam. Eles queriam um rei semelhante às nações. E não é exatamente dessa forma que as nações do mundo escolhem os seus reis. Homens que sejam poderosos, homens que sejam impressionantes, homens que sejam vaidosos. Afinal de contas, também não é por acaso que o próprio nome de Saul significa pedido ou requisitado. Saul era exatamente aquele tipo de pessoa que Israel estava pedindo a Deus que o liderasse a partir daquele momento da sua história. E as diferenças, meus irmãos, não param por aí. Depois que o autor deste livro descreve Saul, ele acrescenta nos versículos seguintes um episódio que nos fala muito acerca desse personagem. Ele diz que seu pai percebeu que do seu rebanho se extraviaram algumas jumentas. E ele então pede que o seu filho, juntamente com um servo, saia em busca destes animais. Talvez para nós essa seja uma cena completamente estranha, algo incomum. Mas numa sociedade agrícola isso era algo corriqueiro. O tempo todo as pessoas estavam percebendo que alguns animais se extraviavam e eles iam em busca disso. Mas Saul não tem essa sorte. Ele sai e, mesmo auxiliado pelo seu servo, ele procura e não consegue achar. E depois de 3 dias de viagem, ele já está cansado e ele está decidido a voltar para casa, mesmo sem ter tido êxito na sua missão. E eu fico pensando, será que mais outra vez o autor deste livro não está querendo estabelecer um contraste entre Saul e o seu sucessor Davi, que à semelhança dos antigos patriarcas do povo de Deus, eram todos eles pastores habilidosos. Davi, por exemplo, ele é descrito com tanta habilidade e com tanta bravura no serviço do pastoreio, que muitas vezes ele é descrito como uma pessoa que enfrenta leões e enfrenta ursos para defender as suas ovelhas. E em contraste com ele, nós temos agora Saul, que não é capaz sequer de encontrar rastros de animais de grande porte, como jumentos, que, como todos nós sabemos, costuma deixar um rastro visível por onde ele anda. Como é que um homem, então, nessa condição, com essa inabilidade para o pastoreio, como é que ele conseguirá liderar as ovelhas aflitas da casa de Israel? Como é que Saul, assim, com essa inabilidade gritante, conseguirá pastorear o povo de Deus? E mais uma vez eu pergunto, será que não é exatamente assim que as nações costumam escolher os seus governantes? Homens que, por um lado, esbanjam a aparência, mas, por outro lado, são muitas vezes totalmente necessitados de caráter e de atitudes aprovadas. Um último contraste que eu quero destacar é acerca da espiritualidade de Saul. Ao que parece, Saul é um sujeito extremamente alienado de Deus. Você vê que ele sai numa missão, para ele, devido à sua inabilidade, era algo extremamente difícil, mas nada nos é dito acerca de que ele tenha buscado o auxílio divino. Não nos é dito que ele tenha procurado, que ele tenha buscado a ajuda de Deus. Parece que em meio a todo esse desafio e finalmente em meio ao próprio fracasso, depois de 3 dias de busca, este homem Saul não se lembra de Deus, nem que seja para lhe pedir uma mãozinha. E não é de admirar que ele está decidido a voltar para casa mesmo, desanimado, frustrado, fracassado. Ele simplesmente joga a toalha e decide voltar para casa. Até que o seu servo lembra que naquelas proximidades havia um homem de Deus. Este homem de Deus, quem que era? Era o profeta Samuel. E aqui nós temos uma outra evidência da
Tamanha imaturidade espiritual de Saul. Quando o seu servo menciona o homem de Deus que mora naquele entorno, ele não sabe quem é, ele não sabe de quem se trata. Para ele, a figura do profeta Samuel era alguém tão desconhecido que mesmo mais tarde, quando ele encontra o profeta Samuel às portas da cidade, ele não o reconhece. Para Saul, Samuel não era ninguém, embora até mesmo o seu servo o conhecesse. Nós não sabemos, mas é possível ou é muito provável que o seu servo fosse um estrangeiro, uma pessoa de origem pagã, e mesmo assim ele reconhecia o homem de Deus que vivia naquela terra. E não apenas ele, mas como diz o próprio livro de Samuel, capítulo 3, versículo 20, que todo o Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E como é que Saul não sabia disso? Como era possível que alguém ignorasse o homem que Deus havia levantado para liderar Israel, tanto politicamente quanto espiritualmente? Como era possível que Saul desconhecesse o fato de que Deus falava com o seu povo através do profeta Samuel? Samuel não era um profeta em meio a muitos. Ainda que houvesse mais algum, ele era o profeta de Deus. Ele era aquela pessoa reconhecida como o líder espiritual da nação. E mais uma vez aqui nós podemos constatar que Saul também, por causa disso, se encaixa perfeitamente no perfil dos reis das nações à sua volta. São homens poderosos, são homens atraentes, mas que desprezam o poder e desprezam também a palavra de Deus. E dessa forma, dando a Israel um rei como Saul, o que Deus estava na verdade fazendo era dando-lhes uma versãozinha de rei mais próxima daquilo que eles haviam pedido. Eles queriam um rei bem humano, à semelhança das nações, e Saul é a pessoa perfeita para isso. Poderíamos dizer que Israel tinha feito o seu pedido e agora Deus estava caprichando na entrega do produto. Saul era a pessoa perfeita para mostrar a Israel como é um rei das nações à sua volta. Agora, meus irmãos, quando a gente olha para o livro como um todo, não apenas para esse capítulo, nós também podemos observar que essa fraqueza espiritual de Saul não é algo particularmente dele. Saul, ao que parece, não está muito abaixo da média dos homens da sua época. Se você se lembra bem, por exemplo, somente no capítulo anterior, quando os homens vão a Samuel e pedem um rei, Deus usa Samuel para dar uma resposta ao povo. E Samuel dirige-se ao povo com a resposta do próprio Deus. E como é que os homens reagem diante disso? Diz o texto que nós lemos semana anterior, os homens simplesmente recusam-se a ouvir o que Samuel tinha para dizer a eles. Não apenas Saul desprezava a palavra do Senhor, mas ele também estava vivendo numa época em que os homens à sua volta se recusavam, desprezavam e eram indiferentes quanto à voz de Deus. E aqui eu peço que você se lembre, não estamos tratando de uma nação estrangeira, não estamos aqui tratando de um povo pagão, nós estamos tratando do povo de Deus, que havia sido liberto por ele poderosamente da escravidão do Egito, povo com o qual Deus havia estabelecido uma aliança no Sinai, povo a quem Deus tinha entregue a sua lei. E agora este povo, a despeito de ter sido infinitamente abençoado por Deus, ele está agora desprezando frontalmente a palavra do Senhor. E talvez você pense, será que eles não estavam assim alienados? Será que eles não estavam assim desligados porque estivesse vivendo um tempo de bonança? Pois bem, este não é o caso, pelo contrário. Israel estava vivendo um período de aflição, Israel estava enfrentando uma adversidade, eles tinham ao seu redor a ameaça do exército filisteu. Afinal de contas, era justamente por isso que eles queriam um rei naquele momento. Mas graciosamente, apesar de toda a incredulidade,
apesar de toda a dureza do coração do seu povo, Deus graciosamente continua a falar com o seu povo através do profeta Samuel. Eles haviam decidido recusar ouvir a palavra de Deus, mas Deus havia decidido que não os deixaria sem a sua palavra. E até mesmo para o indiferente Saul, até mesmo para esse homem nanico na fé, Deus também tinha reservado uma palavra para ele. E Deus o estava direcionando para uma situação onde esta palavra seria por fim revelada. Sendo assim, meus irmãos, uma primeira aplicação que nós podemos ver nesse texto, ou tirar desse texto, é que o nosso Deus é um Deus que se revela. O nosso Deus não está encoberto em um mistério inacessível. O nosso Deus, ele se revelou. A palavra revelar significa tirar o véu. Então, se havia algum véu que encobrisse Deus diante dos homens, esse véu já foi retirado porque o próprio Deus tirou. Se Deus não tivesse feito isso, nós não teríamos condição de fazê-lo, mas graciosamente Deus fez, Deus retirou o véu, ele se revelou, ele se deu a conhecer. O nosso Deus, ele não brinca de esconde-esconde. Pelo contrário, nós, seres humanos, é que estamos o tempo todo nos escondendo de Deus desde o Éden. Deus se revelou na história, Deus sempre falou com o seu povo e ainda hoje o Senhor fala conosco através das Escrituras Sagradas que contém o registro inspirado da revelação que Ele deu aos seus servos profetas e apóstolos. Portanto, meus irmãos, se nós temos assim um Deus tão grande que se revela conosco, se nós temos um Deus tão gracioso que fala conosco, apesar da nossa incredulidade, apesar da nossa surdez, nós precisamos nos voltar para Ele e nós precisamos definitivamente lhe dar ouvidos. Nós não podemos ser como Israel nos tempos de Samuel, que se recusa a ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos ser tão orgulhosos como eles eram, de pensar que nós temos as melhores ideias, de pensar que as nossas soluções são as melhores, a ponto de nós dispensarmos aquilo que Deus tiver a nos dizer. Nós não podemos ser indiferentes como Saul, que apesar de viver próximo da palavra de Deus, ele desconhecia o profeta de Deus que vivia a apenas 8 quilômetros, não 80, mas 8 quilômetros. Essa é a distância estimada entre Ramá, onde o profeta Samuel vivia, e Gibeá, a cidade onde Saul morava. Apenas 8 quilômetros separava esse homem do profeta de Deus. E tão indiferente ele era que nem sequer o conhecia, quanto mais lhe dá ouvidos. E nós não podemos, meus irmãos, sermos assim, tão indiferentes como ele. Nós que fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo, não podemos viver como se Deus não tivesse se revelado e como se nós não tivéssemos que devotar a nossa atenção para essa revelação. Nós que fomos regenerados pela palavra de Deus, nós que fomos ensinados pela palavra de Deus, nós que somos santificados e sustentados pela poderosa palavra de Deus, não poderíamos agora desprezar aquilo que Deus deixou revelado para nós. E eu fico pensando diante de tudo isso, como é possível que hoje mesmo alguns de nós estejam tão alienados de Deus, que só abrem as Escrituras uma vez por semana aqui no culto para acompanhar a pregação. Como é possível, meus irmãos, que alguns de nós, apesar de muitos anos de conversão, ainda sejam tão ignorantes quanto a palavra de Deus, tão ignorantes quanto o seu vizinho descrente? Como é possível que muitos de nós, apesar das lutas e das adversidades que nós enfrentamos diariamente, à semelhança de Saul, não consideremos muitas vezes sequer a possibilidade de buscarmos o Senhor para encontrar a sua direção e para encontrar o seu consolo? Fico pensando também como é possível que muitos de nós, que enfrentamos uma luta ferrenha com o mundo, que enfrentamos uma verdadeira batalha espiritual diariamente, como é que nós podemos nos permitir sermos tão inábeis
em manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E em termos bem práticos para a nossa igreja, eu fico pensando nesses dias, como é possível que uma igreja como essa, com mais de 500 membros, tenha na sua escola bíblica apenas 16 alunos? Eu creio que nós temos muito do que nos arrepender. Nós temos um caminho imenso para voltar atrás. Nós precisamos lembrar daquilo que Jesus disse tantas vezes: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, meus irmãos, que nós não sigamos os caminhos de Israel, que nós não sigamos as pegadas do seu novo rei Saul, que nós não confiemos em nossos próprios recursos, em nossas próprias habilidades, em nossas próprias potencialidades, a ponto de desprezarmos e de sermos indiferentes em relação à palavra de Deus. Mas que diariamente nós possamos lutar para corrigir isso, através da leitura da palavra, através da meditação da palavra e através do estudo sistemático da palavra, que nós nos permitamos ouvir o Espírito Santo de Deus falar conosco através das Escrituras. Deus está no trono e do seu trono Ele fala com o seu povo. Um segundo aspecto acerca do ser de Deus e das obras de Deus que esse texto nos mostra é que Deus está no trono e do seu trono Deus governa. Voltando então ao texto da nossa exposição, você deve ter percebido que Deus ele entra explicitamente em cena apenas no versículo 15. Até então no capítulo Deus não é sequer mencionado, mas quando nós chegamos no capítulo 15 nós lemos, eu peço que você leia então comigo outra vez, quando está escrito que no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Mais à frente no versículo 17 nós lemos: quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei, e ele governará o meu povo. É óbvio que antes mesmo de Deus entrar explicitamente em cena, nós podemos ver que Deus já estava agindo nos bastidores desde o início do texto. Conhecendo agora o fim desta história, como nós acabamos de ler, agora fica muito óbvio para nós que era Deus que estava orquestrando toda essa situação. Desde o sumiço das jumentas de Quis e depois o seu repentino aparecimento, a sugestão que o servo de Saul fez a ele de que ele fosse em busca do homem de Deus, o encontro aparentemente por acaso do profeta Samuel com Saul à porta da cidade, e inclusive o próprio sacrifício e o banquete que estava sendo reservado, que estava sendo preparado para uma situação tão importante como esta. Deus estava agindo, a mão invisível de Deus estava preparando todo aquele cenário. E eu creio que aqui nesse texto, meus irmãos, nós temos uma bela ilustração da doutrina bíblica da providência divina. Tá uma doutrina que eu acho que nós temos falado pouco acerca dela, deveríamos falar mais. Talvez alguns de nós nunca nem ouviram sequer falar acerca disso. A nossa confissão de fé nos dá uma excelente definição. O que significa providência divina? E ela diz assim: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, orienta, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor, pela sua muito sábia e santa providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade. E tudo isso para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. A doutrina da providência, então, vai nos mostrar que Deus está dirigindo, que Deus está ordenando, que Deus está decretando tudo quanto acontece conosco. Não apenas os grandes eventos da história da humanidade, mas cada detalhe da nossa vida acontece segundo a ordem do nosso Deus.
No texto que nós lemos, enquanto Israel se achava vulnerável e pedia um rei humano que o defendesse diante do exército filisteu, Deus mostra através deste texto que ele estava como sempre esteve, reinando soberanamente. E a partir do seu reinado soberano, ele estava dirigindo cada pessoa, cada fato e cada detalhe da vida pública, bem como da vida privada em Israel. Nada estava fora do controle soberano de Deus, nada escapava do seu governo providencial. Os israelitas queriam um rei à semelhança das nações à sua volta, mas o que eles não tinham visto ainda é que eles já tinham um rei que era muito melhor e que era muito superior aos reis dos povos no seu entorno. O Senhor Deus do trono protegia e cuidava do seu povo com um poder imbatível. O Senhor dirigia cada passo daquela nação inteira com um amor eterno. E é justamente por isso que a gente pode concordar com aquilo que o salmista declarou quando disse: quem é como o Senhor o nosso Deus? Quem é como o Senhor o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Portanto, igreja, sabendo que o Senhor governa todos os aspectos da nossa vida, do menor ao maior, nós precisamos aprender a confiar em Deus quanto a todas e quaisquer necessidades que nós venhamos a ter ao longo da nossa existência. Se você é como eu, quando a gente enfrenta as adversidades, nós tendemos a pensar que Deus não está agindo. Basta as coisas começarem a dar errado e nós pensamos: Deus esqueceu de mim. Deus desistiu de mim. Deus não está mais ouvindo as minhas orações. Por que, Deus? Porque o Senhor não está mais fazendo na minha vida como o Senhor já fez no passado? Por que é que eu peço tanto e o Senhor não atende? Porque parece que a minha oração não passa do teto. Nós pensamos assim porque nós não estamos vendo a mão de Deus agindo. E muitas vezes, quando nós percebemos algum efeito da mão do Senhor agindo, geralmente nós também não entendemos. E por causa disso nós questionamos. Nós não entendemos definitivamente os caminhos pelos quais o Senhor nosso Deus opera a nossa história. Assim como Israel naquele momento não entendia por que eles não poderiam ter um rei à semelhança das nações à sua volta. Assim como o profeta Samuel também não entendeu por que Deus consentiria em dar um rei ao seu povo, mesmo que isso fosse contrário à sua vontade revelada. E da mesma forma também como Saul, àquela altura, não entendia, como através de circunstâncias corriqueiras, como a perda de alguns animais, ele estava sendo conduzido por Deus para o trono de Israel. E assim como eles, meus irmãos, eu penso que nós também precisamos botar na nossa cabeça, de uma vez por todas, aquilo que eu via no título de um livro de quando eu era criança. Havia um livro sempre perto, cujo título me chamava muito a atenção. E o título era Deus Trabalha no Turno da Noite. E eu, como criança, ficava pensando: que história é essa que Deus trabalha no turno da noite? Mas hoje eu entendo isso tão bem. Se você já passou por adversidades, se você já teve experiências com Deus, como isso é claro para nós hoje, que Deus realmente trabalha no turno da noite. Que Deus age quando ninguém está vendo, que Deus age quando ninguém está esperando, que Deus age de formas que não são aguardadas. Deus não dorme, Deus não cochila. O nosso Deus, Ele está trabalhando, e Ele trabalha pelo seu povo o tempo todo, inclusive no turno da noite, quando você não está nem pedindo a Ele. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está agindo na sua vida através do seu governo providencial. Imagine comigo o que deve ter passado na cabeça de Saul naqueles 3 dias em que ele procurava desesperadamente as jumentas do rebanho da sua casa. O que deve ter passado na mente dele? Será que ele não pensou? Será que ele não concluiu por fim? Ou não se sentiu como um homem mais azarado,
mais fracassado e mais desastrado do mundo inteiro. Saul, àquela altura da sua vida, ele não poderia sequer imaginar o que Deus estava a poucos passos de fazer na vida dele. Provavelmente tudo que ele conseguia pensar era: o que é que eu vou dizer ao meu pai quando eu voltar para casa? Como que eu vou encarar o risinho cínico dos seus pastores, que vão olhar para mim como quem diz: eu não disse que ele não ia achar? Como ele iria encarar os olhares críticos daquelas pessoas que gostariam muito de poder dizer: eu não disse que ele só tinha tamanho? Provavelmente ele só pensava na sua adversidade, ele só pensava nos monstros que estavam se levantando diante dele. E é assim, meus irmãos, que nós também agimos. Quando nós estamos envolvidos numa adversidade, quando nós nos encontramos no meio de um redemoinho, geralmente a nossa visão fica embaçada, o nosso pensamento fica turvo. E pior do que tudo isso, a nossa fé ela vai enfraquecendo. E eu acredito que isso acontece porque nós não meditamos o suficiente, mais do que isso, nós não acreditamos o suficiente no governo providencial de Deus. A gente pode até confessar com os lábios, mas as circunstâncias da vida muitas vezes nos provam que nós não depositamos a nossa confiança na providência divina. E portanto, meus irmãos, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento no ser de Deus e nas suas obras. Nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus. Todos nós precisamos nos lançar numa busca diária e incansável para conhecermos mais na prática, na experiência, quem é esse Deus com quem nós confessamos com os nossos lábios. Nós precisamos desenvolver uma confiança sólida, uma confiança inabalável, que nos sustente no dia da tribulação. E o segredo para isso é desenvolver essa confiança antes que a tribulação chegue. Essa confiança, essa fé inabalável, essa certeza precisa ser construída antes que chegue o dia mau. Porque depois que as águas e os ventos batem contra nós com violência, dificilmente nós teremos condições de firmar os nossos alicerces. Quem trabalha um pouco com aconselhamento bíblico sabe disso. As pessoas chegam em meio às tempestades da vida e o que fica claro muitas vezes é que elas não construíram uma bagagem antes que lhes dê agora suporte para enfrentar a adversidade com fé. E nós precisamos então investir nisso, investir numa confiança firme no Deus que nós temos. Sabe, meus irmãos, que eu tenho percebido que nós, enquanto cristãos reformados, nós somos muito bons, nós somos muito hábeis em nos mostrar confiantes em relação à sabedoria de Deus, à soberania de Deus, melhor dizendo, à soberania de Deus aplicada à salvação de pecadores. Sabemos que Deus salva aqueles que Ele quer. E que se um pecador vem a se arrepender é por causa da vontade soberana de Deus agindo sobre a vida dele. Mas ao mesmo tempo eu tenho constatado como nós somos deficientes em mostrar essa mesma confiança na soberania de Deus, aplicando aos demais aspectos da nossa vida para além da nossa salvação. Poderíamos dizer também que se nós tivéssemos que fazer uma prova acerca dos 5 pontos da soteriologia reformada, a soberania de Deus aplicada à salvação, nós sem muita dificuldade tiraríamos nota 10. Mas quando a vida nos impõe uma prova que exige a nossa confiança na mesma soberania de Deus, mas aplicada aos demais aspectos da nossa vida, nós, se brincarmos, a gente é capaz de tirar 0. Nós precisamos então abrir a amplitude do nosso entendimento acerca da soberania do nosso Deus para além da salvação da nossa alma e entender que Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. Portanto, meus irmãos, mantenhamos essa verdade em mente, que o Deus que soberanamente nos salvou, Ele também sabe de todas as coisas, Ele também se importa com todas as coisas que nos acontecem, mais do que isso,
Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E é nesse sentido que nós precisamos crescer. Crescer na confiança de que Deus está no trono e que do seu trono Ele governa cada detalhe da nossa vida. Um último aspecto acerca do ser de Deus que eu quero destacar a partir desse texto é que Deus ama, Deus nos ama. Leia comigo outra vez os versículos 15 e 16. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. O que é que Deus havia revelado para ele? Preste bem atenção na revelação que Deus trouxe a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o meu povo Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Você observou como por 3 vezes o Senhor repete a expressão, o meu povo? E isso, meus irmãos, é impressionante, porque estas palavras estão sendo ditas justamente no período em que o povo de Deus, Israel, a nação escolhida, a nação que havia sido redimida por Deus com braço forte da tirania do Egito, justamente essa nação estava agora rejeitando a autoridade, o governo e o reinado de Deus sobre eles. Essas pessoas estavam desprezando o Senhor, e quando o Senhor se refere a eles, Deus se refere de uma forma amorosa e o trata como o meu povo. Por 3 vezes o Senhor enfatiza este fato. E não somente isso, mas o texto também nos diz que Deus atentou para o seu clamor. Deus atentou ao clamor do seu povo, e por isso ele usa Samuel para ungir Saul como líder, para que Saul libertasse os israelitas das mãos dos filisteus. E toda essa expressão é muito semelhante àquilo que nós lemos lá em Êxodo capítulo 1, de quando o povo de Deus estava também sendo oprimido no Egito, e Deus atentou para o clamor do seu povo, e levantou um homem, Moisés, para que este homem os libertasse. Nós vemos aqui mais uma vez Deus se importou. Agora em 1 Samuel capítulo 9, Deus mais uma vez se importou, Deus mais uma vez atentou para o grito de socorro do seu povo. O nosso Deus nos ama, e por isso Ele não é insensível nem indiferente, da mesma forma como os israelitas foram insensíveis e indiferentes para com Deus. Deus não deu a eles o mesmo troco, Deus não pagou com a mesma moeda. O Senhor ama o seu povo, e por causa disso, apesar da sua grande rebelião, o Senhor interveio na história em favor deles. Isso nos mostra, meus irmãos, que embora os israelitas tenham rejeitado o Senhor, por sua vez, não os rejeitou. Embora os israelitas tenham sido incrédulos quanto ao cuidado providencial de Deus, Deus não os entregou à própria sorte. Embora os israelitas tenham desprezado a palavra poderosa de Deus, Deus não desprezou cada palavra do seu grito de socorro, mas atentou para o seu clamor. E por essa razão, Deus decidiu livrar o seu povo, inclusive por meio de um governante humano. O Senhor permaneceu fiel a aliança que Ele havia estabelecido com o seu povo, mesmo quando a fidelidade deste povo ficou muito aquém do que seria esperado para eles. Quando nós então caminhamos para o final deste texto, nós começamos a perceber muitas ironias. Vocês lembram que nós tínhamos iniciado esse texto observando Saul percorrendo os montes de Efraim? Agora no final do capítulo 9, mais uma vez Saul vai subir outros montes, não à procura de animais. Pelo contrário, Saul agora não está procurando mais nada. Ele na verdade foi procurado por Deus. Saul foi capturado por Deus, por assim dizer. Ele foi encontrado por Deus e foi comissionado para uma grande missão.
E por esse motivo ele é convidado para subir o monte com Samuel em direção ao altar do sacrifício, para que ali eles pudessem adorar a Deus e desfrutar de um banquete na presença de Deus. Observe quantas inversões podem ser observadas agora no final do capítulo. Saul, que sequer conhecia Samuel, agora está sendo convidado por Samuel para uma comitiva honrosa. Apenas 30 pessoas subiam ali ao monte para participar do banquete, entre eles Saul. Saul, que aparentemente não se importava muito com Deus, agora vai subir ao altar para oferecer sacrifícios e participar de um banquete na presença gloriosa de Deus. Meus irmãos, as santas ironias são tantas nessa narrativa, que até mesmo é possível observar que no início dessa história nós encontramos Saul com fome. Você observa quando ele diz que a comida que havia nos sacos de viagem já haviam se acabado. Mas agora nós vemos Saul desfrutando de um banquete farto. A melhor parte da carne, a melhor parte do assado havia sido reservado para ele. E tudo isso aconteceu porque o nosso Deus está no trono e Ele ama o seu povo escolhido. E quando Deus ama um povo, quando Deus ama uma pessoa, apesar da sua incredulidade, apesar da sua rebeldia, Deus soberanamente pode orquestrar uma forma para encontrar essa pessoa e para trazê-la para dentro do seu plano soberano e redentivo. Então, meus irmãos, mais uma vez, sabedores que somos do Deus que nós temos e do amor eterno com que Ele nos ama, eu quero sugerir, como uma última aplicação desta mensagem, que nós devemos descansar nele. Não apenas saber quem Ele é, não apenas confiar nele, mas mais do que isso, Deus chama o seu povo para descansar no seu amor eterno. Deixa que lá fora as pessoas se agitem, deixe que lá fora as pessoas murmurem, deixa que lá fora as pessoas demonstrem de muitas formas a sua incredulidade, deixe que elas desprezem a palavra de Deus e deixe que elas até blasfemem contra o santo nome do nosso Deus. Mas nós que conhecemos o amor leal que Deus tem para com o seu povo, devemos, apesar de qualquer adversidade, descansar na sua presença. E fazemos muito bem se seguirmos o exemplo do profeta Samuel e não nos afastarmos do altar da adoração, nem do prazer indescritível de estar na santa presença de Deus. Meus irmãos, em tempos de incerteza, em tempos de insegurança, nós não podemos nos permitir seguir o curso deste mundo e cairmos juntamente com eles em desespero. Se nós de fato tivemos um encontro com Cristo, se nós de fato conhecemos o Senhor, a quem nós adoramos aqui semanalmente, então esse conhecimento precisa fazer diferença na forma como nós enfrentamos as adversidades. Porque eu fico pensando que muitas vezes, pior do que a adversidade em si mesma, é a forma como a gente lida com ela. Pior do que o sofrimento em si mesmo é a forma como a gente encara o sofrimento. E há uma diferença muito grande entre aquelas pessoas que encaram o sofrimento com incredulidade para aquelas pessoas que encaram o sofrimento com uma confiança inabalável no poder e no amor eterno de Deus. Em meio às tempestades da vida, eles podem descansar. Em meio às tempestades da vida, eles podem desfrutar do cuidado eterno do nosso Deus. Meus irmãos, nós como crentes, obviamente nós não vivemos acima da realidade do sofrimento. Nós vivemos dentro da dimensão do sofrimento num mundo caído como este. Andar com Deus, por mais piedoso que você seja, não vai garantir para você um casamento blindado, não vai garantir para você uma saúde de ferro, e não vai garantir para você uma conta milionária. Eu, pelo menos, não tenho nada disso. Sou vulnerável em todas essas áreas. E se o Senhor não tiver misericórdia de mim, ai de mim. Mas andar com Deus, conhecer o Senhor, estar diante dEle, precisa produzir em nós uma resposta diferente
para a adversidade daquela resposta que as pessoas que não conhecem a Deus dão comumente quando estão diante do sofrimento. E é justamente por isso que Jesus disse aos seus discípulos: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E eu creio, meus irmãos, que aqui está um ponto em que todos nós precisamos amadurecer. Precisamos aprender a confiar em Deus. Especialmente precisamos aprender a confiar no seu cuidado providencial. João Calvino, falando acerca desse assunto da providência, ele disse que a maior das misérias humanas é desconhecer a providência divina. Esse é o pior dos infernos que um homem possa viver nesta vida, diz Calvino, é desconhecer, é ignorar o cuidado providencial de Deus. Mas ao mesmo tempo, diz ele, Calvino, a melhor ou a maior das bem-aventuranças é quando um homem reconhece a soberania de Deus, o cuidado providencial de Deus na vida dele. Você pode viver adversidades, você pode viver sofrimentos, você pode enfrentar tempestades, você pode enfrentar tribulações, doença, falência, desavenças familiares, crises no lar, crises existenciais, mas você pode desfrutar o céu ao seu redor, à medida que você descansa no cuidado providencial de Deus, governando, sustentando, dirigindo, coordenando cada aspecto da sua vida. E é nesse sentido que nós precisamos aprender que Deus está no trono e que do seu trono Ele revela o seu amor de muitas formas, diariamente, nas nossas vidas. Finalmente, meus irmãos, o texto que nós lemos, ele escreve os primeiros passos para a construção da monarquia de Israel. Depois de Saul, a monarquia foi consolidada na descendência de Davi. O Senhor fez uma aliança com ele de que o trono nunca se apartaria dos seus descendentes. E por causa disso, muitos reis se sucederam ao longo da história. Esses reis, obviamente, serviam como mediadores temporários da aliança que Deus tinha com o seu povo. Esses reis foram usados por Deus, muitas vezes para cuidar do povo, para protegê-lo contra exércitos invasores e para manter a ordem nacional. Mas todos esses reis tiveram algo em comum: eles foram falhos. Eles demonstraram a dimensão da sua pecaminosidade. Nenhum deles conseguiu manter-se fiel aos termos da aliança. Apesar disso, pela graça de Deus, pelo propósito eterno de Deus, todos estes reis foram instrumentos de Deus para apontar para o verdadeiro mediador e para o verdadeiro rei que Deus um dia enviaria a este mundo e já enviou. E o nosso rei Jesus viria não para ser um mediador temporário, mas ele viria para estabelecer definitivamente o reino de Deus entre os homens. Não o reino de um homem entre os demais homens, mas o reino eterno de Deus entre os homens. E é isso que nós temos na pessoa bendita do nosso Rei Jesus. Ele nos libertou da tirania de todos os nossos inimigos. Agora já nenhum deles pode nos destruir. O nosso Rei Jesus resgatou-nos, a todos nós, pelo preço do seu próprio sangue, vencendo todos os nossos inimigos definitivamente na cruz. E agora o mesmo Jesus que Apocalipse descreve como o soberano dos reis da terra, ele está chamando pessoas de todo o mundo para integrar a sua igreja, para integrar o seu povo escolhido, aquele povo que é alvo do seu cuidado especial. E por causa de Cristo, por causa da sua morte na cruz, nós agora podemos desfrutar da graça salvadora, e nós podemos inclusive herdar todas as indescritíveis riquezas que nos são prometidas na vida eterna. Uma vida eterna que será desfrutada na presença física do nosso Rei, para que em tudo o Rei Jesus seja glorificado. Assim sendo, meus irmãos, como escreve o autor da carta aos Hebreus, com o qual eu encerro essa mensagem, ele diz o seguinte: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança,
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que o Senhor, nosso Deus, que está no trono, nos abençoe. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus soberano, nós te bendizemos, porque pela iluminação do teu Espírito, nós podemos abrir o livro eterno e nós podemos estudá-lo com proveito. O Senhor tem tido misericórdia de nós, o teu Espírito tem iluminado os olhos do nosso entendimento e nós temos contemplado as maravilhas da tua lei. Muito obrigado, ó Deus, por mais este dia. Muito obrigado por mais esse texto que foi aqui exposto para a exaltação do teu nome, das tuas virtudes, das tuas excelências. Em resposta a ele, Deus, o que nós podemos dizer nesta noite é, na verdade, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos livre dos ídolos que o nosso coração pecaminoso tantas vezes constrói, ídolos esses que nos prometem que serão melhores, que serão mais fortes, que serão mais prazerosos do que o nosso Deus. São ídolos enganosos, ó Pai, são ídolos mentirosos, e nós te pedimos, livra-nos dele. Pai, abre os nossos olhos, para que nós percebamos que o Senhor está no trono, e que o Senhor é muito melhor, que o Senhor é muito maior, do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro recurso, do que qualquer outro ídolo que nós possamos construir com o nosso coração infiel e idólatra. E que nós, ó Pai, voltemos os nossos olhos para Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos cada dia, a vivermos cada momento da nossa vida com a perspectiva, com a confiança de que o Senhor está no trono, mas que do seu trono de glória o Senhor contempla cada uma das nossas necessidades. O Senhor conhece os nossos dilemas, o Senhor conhece as nossas tentações, o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece cada uma das nossas lágrimas, e por isso nós podemos confiar e nós podemos descansar no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos todos os dias da nossa vida olhando tão somente para Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.